Olá, amados, bom dia. A paz de Jesus permaneça em nossos corações. Esta semana de Páscoa, quero trazer para você uma palavra que vem afirmar para nós que Jesus morreu, mas continua vivo no meio de nós. A ressurreição de Jesus vem afirmar para mim e para você. Jesus continua vivo no meio de nós. E essa palavra de hoje nós percebemos a ação de Jesus, que nos faz lembrar, nos faz voltar aos tempos em que nós, meditando a palavra de Deus, percebemos quantas curas e quantos milagres Jesus foi realizando no meio de nós. Mas às vezes nós esquecemos, né? Às vezes nós acabamos esquecendo tudo aquilo. E somente no momento em que Jesus realiza mais um milagre é que nós começamos a, de novo, se lembrar que nós temos um Jesus que está vivo no meio de nós. Hoje é dia 20 de abril de 2022, quarto dia das oitavas de Páscoa, né, da festa de ressurreição de Jesus, celebração. A igreja no mundo todo celebra a Páscoa, a ressurreição de Jesus, essa passagem para a vida eterna, que todos nós somos convidados também a fazer essa passagem para uma outra vida. Mas essa passagem nós precisamos prepará-la ainda em vida aqui na terra. Foi assim que Jesus se preparou. Ainda quando ele estava fisicamente na terra, enquanto ele ia passando por as situações de flagélios, enfrentando muitos desertos, muitas tentações, o inimigo que estava sempre ali tentando derrubar Jesus, se colocar à frente dele, como faz também conosco. Foi assim que Jesus foi preparando esse dia da sua passagem para a vida eterna. Cada dia, a cada passo, Jesus ele foi vivenciando todos os momentos que ele precisou viver. Do contrário, se ele não fizesse a vontade de Deus, aquilo que ele veio para fazer, Jesus então não poderia permanecer dessa forma, vivo no meio de nós, porque não poderia ressuscitar aquele que não fizesse a vontade do Pai. E para voltar para o Pai, Jesus precisava ser obediente e fazer aquilo na qual Deus lhe enviou a fazer. Então, Jesus vivenciou todas as barreiras, Jesus lutou contra o inimigo, Jesus foi tentado no deserto, passou fome, passou sede, atravessou os piores momentos de sua vida, mas 3 dias depois da sua morte, Jesus quis permanecer no meio de nós e ressuscitou. E no Atos dos Apóstolos, a leitura de hoje, primeira leitura, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, ele vem, a palavra hoje vem realmente afirmar para nós esse acontecimento. Foi a terceira aparição de Jesus aos apóstolos, né? Aqui já é a terceira vez que Jesus aparece depois de ressuscitado, no momento em que Pedro vai chegando ao templo com João, o templo chamado Formosa ali com João, segundo a palavra, e encontram ali um homem coxo pedindo esmola. E no momento em que Pedro e João se aproximam do homem, Pedro pede para que o homem olhe para ele, o homem olha para ele, e Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Quando o homem olha para Pedro, Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aí, naquele momento,
O homem escuta o que Pedro diz, olha para Pedro com atenção, diz a palavra, e Pedro então diz para ele: levante-se e comece a andar. Vou fazer a leitura para você compreender melhor esse momento que acontece, essa chegada de Pedro no templo e esse encontro com esse homem, onde você encontra aqui a presença do Jesus vivo ressuscitado, realizando ali a libertação na vida daquele homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro e João iam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Quando viram trazer um homem, coxo de nascença, costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João, entraram no templo. O homem pediu uma esmola. Pedro e João olharam para o homem. E Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou os dois com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e comece a andar. Depois, Pedro pegou na mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que era ele quem ficava pedindo esmolas na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido a ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, essa palavra nos ajuda, a refletir que muitas vezes nós ficamos paralisados buscando coisas que não fazem sentido nenhum para as nossas vidas, e que nós não percebemos ali a presença de Jesus, porque quando nós buscamos coisas em lugares errados, nós não vamos perceber a presença de Jesus. E muitas vezes nós ficamos mendigando esmolas. E muitos irmãos por aí hoje, nós encontramos, talvez não nas portas das igrejas, mas muitas vezes até mesmo na porta da igreja. E irmão que nós passamos muitas vezes na frente da padaria, perto da nossa casa, nos bares, nos supermercados e outros lugares, onde estão muitas vezes ali pedindo esmola, muitas vezes porque não sabem, não conhecem ainda Jesus, e talvez por isso não vão pedir aquilo que realmente eles necessitam. Pois quem conhece Jesus sabe o que precisa, e sabe da capacidade de Jesus de dar aquilo que nós precisamos quando nós estamos com Ele, caminhamos com eles e acreditamos naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Quantos são os irmãos que pedem esmola para disfarçar, às vezes por vergonha de contar as suas necessidades, às vezes porque nem eles mesmos sabem exatamente o que falta na vida deles e que o que eles precisam é de Deus em suas vidas. E aí falta nós que conhecemos a Deus chegar para esses nossos irmãos com este grande gesto que Pedro fez ao se aproximar do irmão. Estender a mão sobre os irmãos, mas não somente estender a mão, mas é ajudar a eles a se levantarem. Mas como fazer isso? O que é ajudar o irmão a se levantar? É depois
andar, vamos dizer assim, é depois que nós ajudarmos ele a se levantar, também acompanhá-lo naquele caminho. Prestar mais atenção nas necessidades do irmão, naquilo que mais ele precisa, até que ele também perceba que esse Jesus ressuscitado permanece vivo. Foi isso que essa palavra afirmou para nós. Jesus ressuscitado, Jesus que ressuscitou para a vida eterna, permanece realizando as graças no meio de nós. E foi isso que aconteceu, que nos faz lembrar muito os momentos que nós vivenciamos nessa experiência de estar ouvindo a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus, olhando para aqueles irmãos que são capazes de praticar a palavra de Deus e ver as graças de Deus acontecendo através das curas, da libertação, das curas das doenças, né, das enfermidades, das libertação dos vícios, das libertação de tantas coisas que muitos irmãos foram precisando aí, e a gente foi apresentando para Deus e viu o agir de Deus na vida dessas pessoas. Mas nós precisamos continuar acreditando nisso. E para a gente ressuscitar, porque Jesus, nesse momento que Jesus ressuscitou, também, ao mesmo tempo, ele nos convida a fazer parte desses momentos de graça, que é entrar, né, entrar nessa vida que vai nos fazer passar por esses momentos em que a passagem para a vida eterna nos faz sentir vivos e libertos das situações que nos aprisionam. Então, que nós podemos nos colocar diante desse Jesus vivo e ressuscitado, pedindo a Ele a graça de nos ajudar, de nos fortalecer para que nós possamos vivenciar esses momentos de dificuldade que também Jesus passou, porque somente assim nós vamos poder também vivenciar essa passagem da ressurreição para a vida eterna. Viver com Cristo, viver por Cristo e ressuscitar com Cristo. Mas não pode faltar os nossos irmãos. Nessa passagem para a vida eterna, nós não podemos ir sozinhos. Precisamos carregar aqueles que necessitam de viver uma vida transformada, mas que ainda não conhecem esse Jesus. Nem o Jesus que ficou 40 dias no deserto, nem o Jesus que viveu todo flagelo quando estava a caminho da morte, e nem o Jesus agora ressuscitado. Eles precisam conhecer esse Jesus, que é o mesmo Jesus, mas que às vezes nós deixamos de apresentar esse Jesus para eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero deixar meu abraço a você, desejando uma ótima semana de Páscoa. A você que me acompanha aqui no meu canal, no YouTube, youtube.com, Nilza Souza Evangelizando. E a você que não se inscreveu ainda, se inscreva, venha rezar com a gente. Venha ouvir a palavra de Deus e vivenciar essa experiência maravilhosa que vai nos transformando cada vez mais. Todas as vezes que nós fazemos uma reflexão e sentimos essa presença do Jesus ressuscitado no meio de nós. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima mensagem de fé.